Boa noite. Os primeiros sintomas parecem com os de uma gripe. Dor de cabeça, cansaço, febre. A dor no corpo vai se tornando cada vez mais forte. A pressão cai e o coração dispara. Em 48 horas, a vítima tem uma morte horrível. A cabeça parece que vai estourar. Por dentro, o corpo todo começa a sangrar. A hemorragia é total. Uma força destruidora e incontrolável devora os órgãos internos. O fígado, os rins, o pulmão, tudo se transforma numa massa sanguinolenta. O coração explode. É o antavírus, a versão nacional do ebola, o micróbio assassino. O antavírus acaba de chegar e já matou 2 pessoas no Brasil. Neuza Possoni, 51 anos, professora. Morre em 48 horas com dores horríveis. Os pulmões se transformam numa pasta de sangue. Luiz Moreira Correia, 28 anos, lavrador. Agoniza com febre de 40 graus. Vomita sangue. Morre 72 horas depois. O que assusta nos 2 casos: as vítimas tinham saúde de ferro e se contaminaram em locais infestados por ratos. O assassino é o antavírus, que vive no rato. É tão devastador quanto o terrível ebola africano. Nos 2, a mesma forma cruel de agir: dores, febre alta e hemorragias incontroláveis. Em pouco tempo, o fim. A morte. O antavírus ganhou esse nome por causa do lugar onde aconteceram as primeiras mortes. Região do rio Antan, na Coreia do Sul, década de 50. Entre as primeiras vítimas, soldados norte-americanos que lutaram na Coreia. Na época, ninguém conseguia explicar por que tantos militares morreram misteriosamente. A resposta só viria 30 anos depois, quando o vírus foi descoberto. Agora o antavírus está entre nós. Só em São Paulo já matou pessoas em Juquitiba, Araraquara, Franca, Tupi Paulista e Nova Guataporanga. Mas o micróbio já vem agindo há algum tempo no mundo. Rússia, China, Coreia, Estados Unidos e África. Na América Latina também ameaça Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. Uruguai. A morte recente de um trabalhador rural coloca as autoridades sanitárias em alerta. Peru. O medo que ratos doentes do Chile tragam a doença para o país provoca uma desratização em massa de caminhões chilenos na fronteira peruana. Argentina. Campings são interditados por causa de mortes pelo antavírus. Regiões inteiras têm prejuízos. Ninguém se arrisca a consumir produtos de locais onde há notícia de ratos contaminados. Brasil. Médicos e cientistas estão apavorados. Não encontram remédio para matar esse micróbio. Ou a pessoa tem defesa natural, ou morre sem que ninguém possa fazer nada. Foi o que aconteceu na região de Tupi Paulista, quase divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, onde 2 pessoas já morreram. Nos 2 casos, o mesmo diagnóstico: antavírus. Denis, advogado da cidade de Tupi Paulista, está inconformado com o que aconteceu com sua mãe, a professora aposentada Neuza Possoni. Ela começou a sentir dores no corpo, fraqueza e indisposição. Todos acharam que era dengue. Não era. Ela tinha se contaminado com o antavírus na casa de uma amiga infestada por ratos. Que ela, quando vocês eram pequenininhos. Pequenos, isso aqui é no aniversário da minha irmã. E aqui mais uma sequência. Isso é na nossa propriedade, sua né? mãe. Minha mãe, o meu pai e são amigos da família. Tá, e essa foto seria a mais recente? Bom, essa daqui foi em 96, acho que foi em 95. Denis, olhando nessas fotos, tua mãe era uma fortaleza, era uma pessoa querida aqui na cidade. Certo. Quer dizer, de uma mulher que era uma fortaleza, que era uma mãe carinhosa, que era uma mulher ativa. Isso. De repente, em pouco tempo, ela Porque a morte foi consumida. Foi muito brusca, né? E a gente até então não entendia. E a gente pediu, como eu trabalhei algum tempo no Duflux na Presidente Prudente, eu pedi para que fosse feito alguns outros exames, né? E eles suspeitaram, pela causa mortes, do hantavírus e de leptospirose, se não me falha a memória.
Quer dizer, uma partículazinha de um... Isso. E fora isso também, a gente fica assim, um tanto quanto entristecido, porque veja bem, a gente é uma família muito tradicional na cidade, a gente conhece muita gente, meu pai tem uma propriedade que sempre recebia amigos, tá? E de quando aconteceu, de quando foi descoberto o rantan aqui, a gente tá percebendo que os amigos até se afastaram, sabe? Porque eles imaginam que vocês que a gente possa transmitir. O vírus não se transmite de ser humano para ser humano. Ele só vive no rato e sai pelas fezes, saliva e urina do animal. O hantavírus pode tanto viver na água como na terra. Beber água contaminada ou respirar a poeira onde tem hantavírus é fatal. Ele vai direto para rins e pulmões, destrói esses órgãos. Os sintomas são violentos, muita febre, fraqueza, suor e dor intensa no corpo. Em pouco tempo, a pessoa começa a sangrar por dentro. Esses exames de Dona Neuza deixaram os médicos aterrorizados com a velocidade com que o vírus liquidou a professora. Nós temos aqui um raio-x do dia 11, onde os campos pulmonares do raio-x é perfeitamente normal. Da Dona Neuza. Da Dona Neuza. Tá. 2 dias depois, quando ela piorou, o quadro ficou nessa situação. Você vê que por aqui 80% do pulmão está tomado. Quer dizer, é um inimigo mortal. Não há dúvida. Isso impressiona o senhor? Impressiona. O vírus voltou a atacar semanas depois. Não muito distante de Tupi, a tranquilidade de Nova Guataporanga deu lugar ao pânico. O lavrador Luiz Moreira Correia morria com o mesmo diagnóstico sombrio de Dona Neuza, hantavírus. As famílias estão alarmadas e com medo. Não interessa que seja importante, acabou o negócio. Tá todo dia levantando pessoas, chegando aqui com doença, cada dia que sai tá chorando. Ele chora. Ué. É isso que eu queria falar com ele, para Não, ele não, falar. não. Eu queria que ele falasse o seguinte para mim: eu não quero que ninguém venha me amolar mais. Já tá falado, eu tô dizendo. Ninguém entende até agora como um homem forte de apenas 28 anos pode morrer de uma hora para outra. Luiz acordou um dia com febre de quase 40 graus, com dores no corpo, suando e com a pressão muito baixa. A suspeita era de uma forte gripe, um engano. Por dentro, o vírus já tinha provocado um estrago devastador. Todos custam a entender o que aconteceu. Você acredita que existe, então, alguma coisa que ninguém sabe explicar o que é? Lógico, o médico pediu desculpa. Em 3 metros. Ô, boa tarde. O senhor que é o pai do Luiz? Seu Cizinho, pai de Luiz, está ainda mais desnorteado com a morte repentina do filho. Isso eu choro. O modo que nós é bem unido, bem entendido, nós trabalhar juntos, brincando, como se eu fosse o senhor, na educação, eu ser pai e ser filho, nós brincávamos na educação, na amizade que nós tínhamos. Tá, quando o senhor vem agora, o senhor lembra dele, que ele, de repente... Isso aí não é duro de sair de mim, não vou mentir pra pessoa não, é duro, não vou mentir. Quem é contente eu mais um pouco, bastidores é humano, mas eu na roça, isso. O senhor chora? Choro tá em casa, na hora que eu tô vendo ele, parece que eu tô vendo ele, mesma coisa. Mas como é que explica isso? Mas isso aí foi que nem o ditado aqui, acompanhando mais, foi a doença dele, foi que nem dar um cabunca rápido, numa nuvia gorda, não tem mais remédio naquilo, porque, bem dizer... infarto, né? Foi em riba dos doutores logo. Nem os doutores não deu licença nem tocar mais pra frente, porque não teve mais saída. E sobrou pro senhor uma grande dor, né? Até hoje, eu não vou mentir pro senhor não, até hoje. A ordem na cidade agora é caçar o inimigo, uma dor de cabeça para os moradores, já que em Tupi, região produtora de grãos, rato é o que não falta. O lugar está infestado. A população reage como pode. Até quando matou ele, não sossego. Mas a senhora mata com o quê? Pode não, pau, rastelo que foi. Se eu não internar, eu queimo. Vai tomar muito cuidado, né? É perigo, que é a urina dele e diz que a urina passa a poeira também, né? E mata, né? Ataca a pessoa. Então é o tal negócio aqui. Tá todo mundo com medo. O povo fica cismado, né? É uma coisa que ele quer saúde, né? É verdade. Quer saúde. É verdade. Tá bom, senhor. Nos centros de saúde, outro sinal de preocupação. Aumentou muito o número de consultas. Um médico que atendia 12 consultas estava um número de 25, 26 consultas. Estava assim, o pessoal estava muito preocupado, em desespero. Eu tô lendo o sangue deles. Estão muito preocupados. Estão bastante preocupados.
cidade. Todo mundo. Que é um inimigo meio desconhecido, né? É desconhecido, né? A gente nunca nem viu isso. Se o medo era grande, ficou ainda maior quando homens protegidos com máscaras começaram a vasculhar a região. Equipes do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo e da Vigilância Sanitária da cidade percorrem Tupi e Nova Guataporanga espalhando armadilhas. É a Operação Caça-Ratos para descobrir qual tipo de roedor está transmitindo a doença. O SBT Repórter acompanhou o trabalho dos pesquisadores. Agora, nesse momento, nós vamos sair, né? Vamos fazer uma vistoria nas gaiolas. Na verdade, a gente quer fazer uma pesquisa, estudar adequadamente, né, o que está acontecendo aqui, para depois tomar as medidas adequadas. Então, vamos acompanhar vocês. Então, vamos lá. O inimigo é esperto e mortal. Os cientistas montam o laboratório. Esses ratos podem estar infectados. Todo cuidado é pouco. Ainda nesta edição você vai saber o que se deve fazer para fugir do antavírus. Como reconhecer o rato transmissor. O que fazer para se livrar do perigo. Daqui a pouco. Daqui a pouco você vai saber como se proteger do antavírus no SBT Repórter. Uma boa notícia, até agora não se tem provas conclusivas de que o antavírus esteja presente nos ratos urbanos. Segundo os cientistas, o vírus mortal só foi achado em ratos do campo. Mas isso não quer dizer que os ratos da cidade não acabem se contaminando com os seus primos do interior. Os médicos, os sanitaristas vão dizer o que devemos fazer para escapar do antavírus, para escapar da morte. Morrer com o antavírus é doloroso. O organismo se transforma numa massa de sangue. E os cientistas, até agora, não sabem como lutar contra o vírus. Vamos acompanhar o trabalho dos técnicos do Instituto Adolfo Lutz e da Vigilância Sanitária. Trabalho pelas matas, pelos cantos, buracos, entulhos, estradas. Por todo lado de Tupi Paulista e de Nova Guataporanga, eles vasculham a região à procura de ratos. É preciso encontrar a espécie que carrega o vírus. O primeiro local a ser visitado, sítio próximo ao lugar onde o lavrador Luiz foi contaminado. Para entrar, muito cuidado. Por que a máscara? Porque o vírus, a gente inala o vírus. Então, como eu estou entrando nas tulhas, é uma proteção. Aí tem um risco. Tem um risco muito grande. Os homens checam primeiro a tulha, uma espécie de depósito de cereais que fica no quintal. Lutz. Olha ali. Esse é o tipo do rato que é. Vem mais pra cá com eles, por favor. O que foi usado como isca? A isca servida aqui foi banana e queijo. Banana e queijo. Esse é o rato que não é o rato urbano, né? Esse é o rato do campo mesmo. Rato do campo. Esse é o que transmite o hantavírus. Isso está em estudo, né? Esse vai ser estudado. Esse vai ser estudado. Mas é desse tamanho, o porte dele? Existem duas espécies que normalmente ocorrem nessas regiões. Esse é o ratos, né, que é considerado vulgarmente de rato do telhado. E também existe os músculos, né? Sim. Só que são ratos, apesar de estar na zona rural, mas são ratos domesticados. Isso quer dizer que eles dependem da alimentação que o homem armazena para sobreviver. Eles não sobrevivem da natureza, porque são ratos que foram introduzidos, são ratos de origem asiática, principalmente essa espécie que foi introduzida no Brasil. Quer dizer, esse vai para estudo também, para se tirar amostra e ser avaliado. Claro. Quer dizer, o perigo mora ao lado da casa, né? São nessas tuias. Então, essa proximidade das tuias com a casa
aqui mora o perigo. Por quê? Porque, olha, aqui tem palha, balaios, sacos onde que serve de esconderijo. E também tem alimentação. E o pó, a pessoa a manusear o pó aqui pode se contaminar. E como esses roedores também podem sair daqui e entrar dentro das casas. Agora vamos entrar na casa, onde uma outra armadilha foi montada. E entra à direita. Olha o perigo, tá vendo? Aqui são o que? Sacos de arroz. Sacos de arroz. Positivo. Dentro da casa? Positivo. Nós achamos o rato lá no armazém. Agora, a senhora imaginava que aqui dentro da casa poderia ter um? Eu achava, porque a gente escuta roer, né? E aquele roendo ia falar pro meu marido, ali tem rato, né? Aí ele foi olhar, nós colocamos os gatinhos já saiu antes com um, né? Aí nós começamos a colocar veneno. A senhora com filha pequena em casa e um inimigo que não é grande, né? Mas é mortal, né? É verdade. A senhora tinha comentado com o seu patrão a respeito das sacas de arroz aqui. Eu falei, ficariam perigos, né? Devido aos ratos. Era perigoso, a gente quer limpar, não tem jeito de limpar por baixo, né? Meu patrão disse que não tinha perigo, que nós continuasse colocando o veneno e matando os ratos, né? Mas sempre teve perigo, né? Porque essas sacas aí é um perigo mesmo, é um depósito para os ratos. É um convite para o inimigo. Da casa, vamos seguir para outros sítios, outros lugares onde também foram colocadas iscas. Os animais são trazidos vivos. Um rato como esse, ele pode, por exemplo, entrar num caminhão de feijão, de arroz e ser levado isso para os grandes centros sem que se perceba, e pode surgir o problema nas grandes cidades? Olha, é o seguinte, você precisa de condições para que esses ratos também possam criar. Então é um assunto para você analisar. Você não pode se desprezar essa hipótese. Não pode se desprezar. Das 80 armadilhas, mais de 50 deram certo. As gaiolas com os ratos são levadas para um laboratório que o Instituto Adolfo Lutz improvisou em Tupi Paulista. Ali, outros técnicos esperam pelos animais. Vai começar o trabalho de coleta de material para análise. Os ratos chegam vivos e são dopados. O trabalho exige sangue frio. O animal está sedado, mas ainda vive. O rato ainda respira. Ele vai ser sacrificado. Uma agulha é introduzida no coração do animal para retirar sangue. Etapa seguinte, tirar os órgãos do bicho. A mesma operação foi repetida nos 53 ratos apanhados. Tudo foi preservado rapidamente em nitrogênio líquido. A temperatura, 70 graus negativos. O tambor com o material segue para o laboratório do Instituto Adolfo Lutz. A gente vai levar essa amostra agora para São Paulo para ver se existe, se a gente consegue detectar anticorpos para o hantavírus nesses roedores daqui da região. Porque se tiver anticorpos nesse material, provavelmente o vírus está circulando na região. Tá? E é então, um perigo... é uma forma de saber se o vírus está ou não. Saber se virou uma epidemia ou não. Sim, porque se você encontrar uma alta prevalência de anticorpos, é bem possível que tenha muitos ratos por aí contaminados. Veja quais os cuidados que você deve ter para não pegar o hantavírus. Tape todos os buracos, frestas, vãos que possam servir de entrada para ratos. Não deixe sacas de alimentos como arroz, feijão, milho guardadas em algum cômodo da casa.
Mantenha os estoques a uma distância de pelo menos 30 metros da residência em locais livres de entulhos. Os alimentos devem estar em sacos resistentes sobre estrados com no mínimo 30 centímetros de altura. O que for consumido no dia a dia deve ser guardado em recipientes bem fechados. Sempre que for varrer um depósito ou cômodo onde possa haver ratos, abra portas e janelas. Deixe o ambiente livre por pelo menos 1 hora antes da limpeza. Na hora de limpar, proteja-se com uma máscara ou um pano. Se o lugar tiver sujeira de rato, desinfete com uma mistura de um copo pequeno de água sanitária para cada litro d'água. No caso de dúvida, procure a vigilância sanitária de sua cidade. A ameaça do antavírus está mais do que confirmada. Os exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz nas amostras coletadas na região oeste de São Paulo mostraram a presença do vírus assassino em pelo menos uma pessoa. Os técnicos do Instituto vão voltar à região para caçar mais ratos e tentar identificar a espécie de roedor que está transmitindo o antavírus. Os cientistas ainda não sabem bem qual é o rato que espalha a doença. O caso agora é de risco à saúde pública. O SBT Repórter vai ficando por aqui. Boa noite.